Nós estaremos hoje falando sobre um episódio muito parecido com esse que nós estamos vivendo hoje. Essa pandemia, o coronavírus, o Covid-19, é uma praga, é uma peste, é uma doença que trouxe dificuldades para que o homem continue respirando o fôlego da vida. É isso que nós encontramos na palavra de Deus, conforme já meditamos na nossa primeira parte dessa mensagem. Hoje eu quero mostrar que quando o povo de Israel estava no Egito e Deus levantou Moisés para que este conduzisse o povo, ele foi a Faraó e insistiu com Faraó para que ele liberasse o povo que estava sendo humilhado, escravizado lá no Egito. E Faraó simplesmente começou a fazer chantagens com Moisés. Quem é você para vir a mim, em outras palavras, pedir para sair ou deixar o povo que estava debaixo de um jugo como escravos no Egito? Quem é você? E Moisés simplesmente disse: eu sou aquele que estou sendo enviado por Deus. Eu sou, me enviou. Ele disse: quem é esse ser? Eu sou. Ele estava falando de Deus, mas Faraó debochou de Deus ali e começou a fazer certas chantagens com Moisés, ao ponto de Deus ter que mandar 10 pragas. Podemos dizer que para aquela região do Egito foram 10 pragas equivalente a essa pandemia. A última delas, cada vez que Moisés falava a Faraó, ele dizia: eu vou mandar. E por último, Moisés disse: olha, porque ele disse: só vá você e deixe os animais aí. Ele disse: só não vai ficar nada, até as unhas dos animais todos eu vou levar comigo. E ele insistiu com Moisés ele resistiu em não permitir que o povo fosse ou saísse do Egito. Deus então mandou a última praga. Todo primogênito, filho dos egípcios, o anjo da morte, estaria entrando em suas casas e ceifando as vidas, tanto dos primogênitos, dos animais, todos. Somente a casa dos egípcios sofreram morte por causa da desobediência de Faraó. O Senhor mandou um anjo para que fosse colocado nos umbrais da porta o sangue do cordeiro que ia ser imolado, e aonde o anjo da morte chegasse e encontrasse nos umbrais das portas aquele sangue manchado, o anjo da morte não entraria. O povo de Deus foi preservado. Mas o ato de desobediência, como nós temos denominado aqui, o preço da desobediência, Covid-19, o coronavírus, trouxe morte. O anjo da morte só entrou na casa dos egípcios e ceifou a vida de todos os primogênitos. Enquanto isso, Moisés e todos os judeus saíram. Mas ainda assim, Faraó foi no encalço deles. E quando o Senhor abriu o mar vermelho e o povo passou a pé enxuto, Faraó veio no encalço. E diz a palavra de Deus, com todo o seu exército, eles foram engolidos pelas águas do mar vermelho. Em uma das nossas excursões à Terra Santa, nós navegamos no mar vermelho. E o guia turístico, enquanto nós atravessávamos, conversava conosco, dizendo que os arqueólogos, fazendo pesquisas com escafandistas, haviam descobertos no fundo do Mar Vermelho resquícios de carruagens, de rodas de carruagens, lá no fundo do mar. É a palavra de Deus se cumprindo. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O preço da desobediência é caro, custa a morte, como o Covid-19. Milhares e milhares de pessoas no mundo estão morrendo.
Isso por causa da desobediência. Nós encontramos também um momento muito especial no livro do profeta Jonas. Deus ia destruir a cidade de Nínive. E ao contrário da desobediência, Jonas é que era o homem desobediente, não a cidade de Nínive. Em primeira instância, o Senhor disse, olha, toma um navio e vai para Nínive, porque lá tu tens uma missão. Jonas tremeu as bases, porque ele sabia que o povo da cidade de Nínive era um povo sanguinário, era um povo violento, era um povo que não tinha o menor sentimento de expressão pelo valor da vida. E Jonas, temendo não ir, tomou um barco, um navio, em vez de ir para Nínive, foi para Tarsis, num ato de desobediência. Vocês devem ter já ouvido a história de Jonas, que está lá no livro de Jonas, do próprio nome, e diz a palavra que Deus mandou uma tempestade, os marinheiros jogaram todos os contêineres que estavam naqueles navios, naquele navio, naquela grande embarcação, e nada aliviava Jonas, enquanto isso dormia lá no porão do navio, em completa desobediência. A desobediência tem um preço, é morte. O salário do pecado é a morte. Mas diz a palavra que quando aquela tripulação, os marinheiros, perceberam que Jonas estava ali, alienado, alheio a toda aquela situação, que fazes aqui, dormente? E aí Jonas abriu o coração e confessou o seu pecado. É por minha causa que está havendo toda essa tempestade. Por causa da desobediência de um homem, todos estavam sofrendo naquela embarcação. Por causa da desobediência da humanidade, nós estamos sofrendo toda essa pandemia que se desabou em todo o mundo, em todos os países. Não há lugar nesse mundo que eu digo no globo terrestre, que não haja o Covid-19. Ele está em toda parte, está em todo lugar. Nós vimos pessoas que estavam viajando em navios transatlânticos com a família. Até lá dentro do navio eles foram contaminados e tiveram que parar a viagem, descerem nos seus cais do porto e voltarem para suas terras. O coronavírus está em toda parte. Está no navio, está no avião, está na feira, está nas praças, está na praia, está nas academias, está em toda parte. Por isso a ordem, não saia de casa, fique em casa. Porque você pelo menos não está se expondo ao Covid-19. Mas ninguém está dando importância, ninguém está dando bolas. Resultado, voltando aqui ao caso de Jonas, Deus mandou um enorme peixe, não sabemos se foi uma baleia, a Bíblia diz que foi um grande peixe, engoliu a Jonas e lá no ventre do peixe ele se arrependeu. Ele sentiu quanto havia desobedecido a Deus e que para ele saísse dali com vida, ele tinha que voltar a cumprir aquela missão. Diz a palavra que Deus deu uma ordem ao peixe para que ele fosse vomitado lá na beira da praia em Nínive. E aí diz a palavra que Jonas em 3 dias percorreu toda a cidade, proclamando ao povo que se arrependessem dos seus pecados. É isso o que vai levar a todos nós, ao voltarmos os nossos olhares para a palavra de Deus e procurarmos obedecê-la, Deus fazer com que essa praga, essa peste, essa pandemia, ela possa realmente deixar de importunar e de atormentar a todo ser humano. Jonas em 3 dias levou uma mensagem de arrependimento e o povo se arrependeu, se vestiu no saco, no pó e na cinza, e Deus poupou a cidade de Nínive. Saibam, amigos, na hora em que houver um arrependimento, uma comoção, contrição, confissão de pecados e abandonarmos os pecados que hoje a humanidade está praticando como se fosse uma coisa normal, Deus então terá misericórdia da gente. Senão, virão coisas piores. Mas vamos voltar aqui ao texto. No livro de Levítico, que é a parte principal disso aqui, e eu vou ler para você, lá no livro de Levítico, no capítulo 11, e aqui onde está podemos dizer, o ponto nevrálgico desta nossa reflexão. No capítulo 11, no livro de Levítico, nós encontramos, principalmente nos versos de 1 a 19, eu peço um pouquinho da sua paciência
para que nós leamos essa escritura. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: falai aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Tudo que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, e remói entre os animais, aquilo comereis. Destes, porém, não comereis do que remoem e dos que têm unhas fendidas. O camelo, que remói, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. O coelho, porque remói, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque remói, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói, este não vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, estes são imundos. Isto comereis de tudo que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, aquilo comereis. Mas tudo que tem barbatanas, não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todo réptil das águas e toda alma vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Servos-ão, pois, por abominação da sua carne. Não comereis e abominareis o seu cadáver. Tudo que não tem barbatanas ou escamas nas águas será para vós abominação. E das aves, estas abominareis. Não se comerão nem abominação, serão abominação a águia e o quebrantoso e o chôfrago e o milhano e o abutre segundo a sua espécie, todo corvo segundo a sua espécie, e a avestruz e o mocho e o cuco e o gavião segundo a sua espécie, o bufão, o bufo e o corvo marinho e a coruja e a gralha e o cisne e o pelicano e a cegonha e a garça segundo a sua espécie e a polpa e o morcego. A lista continua, mas eu quero falar sobre este aspecto aqui. Eu ouvi alguns profissionais, biólogos, depois de muitas pesquisas, chegarem à conclusão que esta pandemia é resultado daqueles animais que são consumidos, principalmente na China e no Japão. Em 1995, eu tive no Japão, visitando Tóquio, fomos para um congresso de pastores na Coreia do Sul, e a guia turística nos falou que no Japão, em Tóquio, onde estávamos lá visitando, eles consomem um tipo de cachorro que é, vamos dizer assim, único de uma raça que pode ser consumida. Ora, descobriu-se agora que na China se alimentam, algumas pessoas, elas têm o hábito, elas têm o costume de se alimentar de morcegos. Ou seja, essas pessoas que consomem animais que se alimentam de morcegos, foi a causa morte de que hoje estejamos convivendo com essa pandemia. Ou seja, por deixar-se de se obedecer uma recomendação que está registrada desde o Antigo Testamento. No caso, não comer animais exóticos, não se alimentar de animais exóticos, a exemplo do que nós vimos, trouxe morte. Sempre a desobediência do homem leva ou gera a morte. Enquanto isso, na China está havendo, foi o epicentro de toda essa pandemia. O mundo todo está também pagando um preço. Aí você diz assim, que temos nós com a China? Que temos nós que
o epicentro foi lá e causou esta pandemia. Ora, amigos, irmãos, isso é fácil de ser entendido. O ar atmosférico sopra nos 4 cantos, nos 4 ventos da terra. Então, é comum vir e voltar, e vir e ir, pessoas de vários países, de várias nações. A China, até bem pouco tempo, estava sendo muito visitada. Muita gente estava indo lá fazer compras, porque o mercado chinês na China foi aquecido, estava trazendo como uma espécie de monopólio mundial. E as pessoas então, eu conheço alguns empresários aqui de Campina Grande que estavam fazendo, não era tour, não era turismo na China, iam lá buscar mercadorias para vender aqui. Então, o contato, o contágio espalhou-se por todo mundo, que não eram só brasileiros que estavam indo à China, americanos. Gente de todas as partes do mundo foram atraídas, que aquelas foram em busca de ganhar mais dinheiro. Estavam sempre visando coisas materiais. E que aquelas escolheram? Por terem desprezado a Deus, elas foram contaminadas. E aí houve essa pandemia, se espalhou rapidamente. Cidades do interior, sítios, fazenda, muita gente viajando de ônibus, viajando de trem. Um simples tocar num botãozinho de um elevador de alguém que estava contaminado, transferiu, transportou o coronavírus ou Covid-19. Está na roupa, está no solado do sapato, está em todo lugar, está no asfalto, está nas ruas. O mundo está todo realmente contaminado, poluído com o coronavírus. Enquanto não se faz uma vacina, que está se esperando que, através de estudos e muitas pesquisas, se consiga realmente encontrar um antídoto para deter este mal, como as gripes que já foram em outras ocasiões também descobertas, o antivírus para combater a gripe HN1, HN2, enfim, estamos torcendo que realmente o mundo e os países possam descobrir uma vacina. E eu quero terminar dizendo para você que você pode até dizer assim: pastor, lá no Velho Testamento, quase que todas as passagens que o senhor citou foi desobediência, insubordinação por parte do homem, desde lá o Éden, Sodoma e Gomorra, Babel, o dilúvio, os dias de Jonas. Tudo bem, isso foi lá no Velho Testamento, pastor. Mas eu quero ler, concluindo essa reflexão ou essa meditação, lá no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, e aí eu estou no Novo Testamento, aí eu não estou no Velho Testamento. Nós encontramos o apóstolo São Paulo fazendo uma exposição, uma explanação de que os mesmos pecados praticados e cometidos lá no Velho Testamento, hoje continua se praticando. Não há nenhuma diferença. Sabem por quê, amigos e irmãos? Porque o sangue que corria nas veias de todos que morreram no Velho Testamento é o sangue que corre nas veias de todos nós que estamos vivendo hoje, em pleno século 20. Eu acredito que você há de convir. Você é uma pessoa inteligente. Vamos ler a palavra de Deus e faça uma comparação daquilo que Deus proibiu desde o Antigo Testamento, que a humanidade continua hoje praticando ou cometendo tais pecados. Eu vou pedir que você, se está com a sua Bíbliazinha aberta, leia comigo no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículos 18 em diante. E aí você vai verificar que realmente a coisa tem fundamento. Diz a palavra de Deus: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em
injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação, como eu disse lá no dia, primeira reflexão, desde o Gênesis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, ninguém tem a desculpa de não conhecer. Nós temos uma cartilha, nós temos essa bússola que é a palavra de Deus, temos esse manual que nos orienta, que nos esclarece. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como a Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e buscaram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário da natureza. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem os que as fazem. Nós vemos aqui o apóstolo São Paulo mostrando o comportamento moral, o comportamento espiritual da humanidade, ao ponto de voltarem àquelas mesmas práticas, de manterem aqueles mesmos pecados que levou a humanidade no passado a ser destruída no juízo, o dilúvio, Sodoma e Gomorra, e que levou no passado, por causa de Nimrod, a Deus mandar quando eles edificavam a Torre de Babel, aquela confusão. Babel significa confusão, e é assim que o mundo está hoje. É assim que o mundo se comporta, as nações no mundo inteiro, e mudaram a glória de Deus, e por desprezarem a palavra de Deus, diz as Escrituras, Deus permitiu que eles sejam entregues ao espírito do erro, do engano e da mentira. É essa a consequência do pecado que desembocou no Covid-19, no coronavírus. É exatamente isso, não tem outra explicação para dar. Volte-se para as Escrituras e você vai entender perfeitamente isso. O apóstolo São Paulo, escrevendo ainda na sua segunda carta ao jovem pastor Timóteo, ele diz aqui no capítulo 3, segunda carta de Paulo a Timóteo, eu queria que você prestasse atenção, eu estou terminando, e no capítulo 3, versículos de 1 a 5, olha o que é que Paulo diz aqui. Esta, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5, eu estava aqui no capítulo 1 Timóteo, 2 Timóteo, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis e trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos,
avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhes a eficácia dela, destes afasta-te. Em Romanos, Paulo mostra o comportamento do homem do século XX, em completa desarmonia, em completa desobediência aos princípios que Deus estabeleceu desde a criação, ao ponto de, Paulo diz, as mulheres mudaram o seu uso natural, ao contrário da natureza, ou seja, a deturpação continua. Jesus falou, assim como foram nos dias de Noé, assim há de ser na vinda do Filho do Homem, quando destruiu o dilúvio, quando Deus mandou realmente as pragas do Egito, estamos vivendo as mesmas situações, só mudou os figurantes, só mudou os intérpretes, mas o cenário é o mesmo, infelizmente. Lá, enquanto na China se come animais exóticos, na Índia não se come carne de vaca, porque é tido como um animal sagrado. Aqui em Romanos diz que os homens deixaram de adorar o Criador e passaram a adorar a criatura, quadrúpedes, aves e répteis. Quando nós estivemos visitando Tóquio, no Japão, a gente chegou lá numa praça onde havia um ídolo chamado Buda, aquele boneco gordinho, de pernas cruzadas, de mãos, e muitas pessoas iam lá, tinha lá uma bacia de inox com areia da praia bem alvinha, e as pessoas compravam incenso e colocavam lá naquela bacia de inox, e alguns abanavam aquela fumaça do incenso para a cabeça, outros abriam o bolso da calça como se a fumaça estivesse entrando, outros levantavam os pés, outros levantavam os braços, outros colocavam a cabeça, outros colocavam as costas, e nós tivemos a curiosidade de perguntar à guia turística por que aquela encenação. Ela dizia que ela era budista também. Nós acreditamos que Buda faz milagres. Se alguém estava colocando a cabeça e abanando aquela fumaça do incenso para a cabeça, é porque certamente está com sinusite. Talvez até alguns estejam lá agora para que o Covid-19 seja afugentado. Possivelmente, acreditando que uma fumaça pode lhe dar cura, saúde, como a gente vê hoje aqui no Brasil, se proclamando, se pregando a cura pelo sal grosso, a vassoura ungida. Isso tudo provoca a ira de Deus, meus amigos. Isso é pecado, isso é desobediência. Por isso estamos colhendo em todos os países do mundo. Tivemos naquela ocasião a oportunidade de conhecer, enquanto a gente via alguns abrindo o bolso, ele está abrindo o bolso para que aquele incenso milagroso traga prosperidade, a pessoa ganhe muito dinheiro, como a gente vê hoje muitas denominações em nosso Brasil, fazendo da casa do Senhor casa de negócio. A Bíblia diz, não façais da casa do Senhor casa de negócio. Jesus repreendeu, expulsou todos. A gente vê isso aqui em nosso país. Vocês estão pensando que isso é do agrado de Deus? Está aí agora todas as igrejas fechadas, sem poderem prestar culto a Deus. Aí sofre aqueles que procuram ser fiéis a Deus e os que são desonestos, dos que vivem completamente alienados da palavra de Deus, porque sequer prega que o maior milagre não é a cura de uma enfermidade, não é ter prosperidade, o maior milagre é a salvação, é o que o Senhor Jesus fez lá na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para nos salvar. Isso tudo provoca a ira de Deus. Agora mesmo, durante o carnaval, vocês devem ter visto na mídia, fizeram lá uma encenação, um sujeito fazendo o papel de Jesus Cristo e um outro fazendo o papel de Satanás, aquele capeta puxando humilhantemente aquele personagem que fazia o papel de Cristo. Hoje, nem a Nova Jerusalém aqui em Pernambuco poderá ser aberta por causa do Covid-19. Sabe o que é isso, amigos? Desobediência, rebeldia, entende? As pessoas estão brincando com Deus. A Bíblia diz, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus é um fogo consumidor.
Paulo nos diz, escrevendo aos Romanos, considerai a bondade e a severidade de Deus. A bondade para com aqueles que se arrependem e a severidade ou juízo para aqueles que são rebeldes. É isso que nos diz a palavra de Deus. Mas terminando, eu já fui até além do normal, terminando nós vamos encontrar o Senhor Jesus falando lá em Lucas capítulo 21, versículo 11, que haverá dentre os sinais da sua segunda vinda. Aliás, ele está falando ali do harpazo. Para quem não sabe, a palavra harpazo fala de rapto, sequestro, arrebatamento. Brevemente a igreja vai desaparecer, brevemente a igreja será arrebatada. Chama-se harpazo. Jesus estava falando que antes, ele quando levar a sua igreja, antes de vir a sua segunda vinda, conforme está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Porque ele vem a primeira vez, Paulo escrevendo aos Coríntios diz que ele virá num abrir e fechar de olhos. Antes, ao soar da última trombeta, os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados, iremos ao encontro do Senhor nos ares. Eu até aconselharia que você assistisse agora durante essa quarentena, você pode até acessar isso pela internet, Voltados para Trás 1 e Voltados para Trás 2. Assista esses dois vídeos e você vai ver que a coisa é séria. Jesus está às portas e ele disse, referindo-se à sua segunda vinda, quando será a parousia, que todo olho verá. Quando Jesus foi assunto aos céus, lá em Atos capítulo 1, verso 8, diz que vieram dois anjos e disseram para todos os judeus que estavam ali, para os discípulos que estavam ali vendo aquela cena, vieram dois anjos. Por que dois anjos? Porque o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Varões galileus, por que estás olhando para cima? Este mesmo Jesus, do modo como estás vendo ser assunto aos céus, do mesmo modo ele há de voltar. Observem que naquela ocasião ele estava falando da sua parousia, ele estava indo e que ele ia voltar, que todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Para o harpazo, Jesus disse que dois estarão dormindo, um será tomado, outro será deixado. Para o harpazo, dois estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Para o harpazo, dois estarão no moinho, falando de quem está trabalhando na indústria, um será tomado, outro será deixado. Parousia é vinda de Jesus, harpazo é arrebatamento. E Paulo fala isso, escrevendo na sua carta aos 1 Tessalonicenses e também escrevendo aos Coríntios capítulo 15. E aí Jesus fala para a parousia, antes dele voltar à segunda vinda, haveria guerras, rumores de guerras, terremotos em vários lugares, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, nação contra nação, reino contra reino, e epidemias. Ele estava falando de pandemia. E tem uma coisa, essa pandemia que está aí é apenas uma de tantas outras que vão vir por aí. Eu não estou rogando praga, eu não estou fazendo aqui sensacionalismo, eu não estou aqui fazendo medo, causando pânico a ninguém, mas está escrito. Jesus fala epidemias, está no plural lá, em vários lugares. Então, amigos, sabe o que é que a gente deve fazer? É nos arrependermos no pó e na cinza, pedirmos a Deus misericórdia, nos humilharmos aos seus pés, confessarmos os nossos pecados, abandonarmos os nossos pecados e procurarmos ter um encontro com Jesus, o Filho de Deus. Essa semana mesmo, o Brasil foi impactado. Para que crime mais bárbaro? Para que crime mais hediondo do que esse? Uma mãe tirar a vida de uma filha, enterrar a filha viva, porque o seu amante estuprou a sua filha. E a filha pedia socorro, uma criança pedindo socorro à mãe, porque o padrasto estava abusando sexualmente dela. E essa mulher teve a coragem de, juntamente com o irmãozinho dela, levá-la para um lugar fora no mato, tirar a vida daquela criança, enterrar a criança viva ainda, e depois simular que a criança perdeu-se num parque, e depois de muito tempo de ser interrogada, ela abriu o jogo e disse: realmente eu tirei a vida da minha filha para que não fosse descoberto que o meu amante ele fosse preso. Vocês estão pensando que isso não provoca a ira de Deus? Vocês estão brincando com cenas como esta? Isso deixa
os céus abalados, além de outros crimes hediondos que se praticam por aí. Por isso, eu digo e repito, o preço da desobediência tem como resposta Covid-19, coronavírus e outros vírus e outras viroses que virão por aí. É hora de arrependimento, é hora de contrição, é hora de confissão de pecados, é hora de que nós nos humilhemos e peçamos que Deus tenha misericórdia de nós. A Bíblia nos diz, de que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Jesus derramou o seu sangue para que nós fôssemos purificados, fôssemos perdoados. Diz a palavra de Deus que por causa da desobediência de um único homem, no caso Adão, desde o Éden, todos foram também, podemos assim dizer, contaminados. Mas pela obediência de um só homem, todos serão salvos, se arrependerem dos seus pecados. Porque Jesus foi o único que a Bíblia diz, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus é o único que tem realmente condições de ser o antivírus da morte, de ser esse antivírus que vai nos salvar. Por isso, você deve guardar essas palavras no seu coração. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Nesse momento, todos nós estamos confinados dentro de casa. A ordem é ninguém sair de casa. Fique em casa. Reúna a sua família. Nós temos orientado os membros da Igreja do Calvário para que todos os dias tenhamos uma reflexão, tenhamos uma meditação, como nós temos trazido mensagens, a exemplo do que nós trouxemos hoje. Eu espero que você volte-se para Deus. Arrependei-vos dos vossos pecados. Crede no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Jesus, aliás, o apóstolo São Paulo, quando estava preso em Roma, nos diz as Escrituras que ele teve a oportunidade, em Atos dos Apóstolos, quando estava preso, ele esteve preso também em Roma, mas enquanto Paulo estava preso no cárcere, não em Roma, diz as Escrituras que à meia-noite, enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam, está lá em Atos capítulo 16, enquanto eles oravam e cantavam e os demais presos os escutavam, naquela hora o Senhor mandou um terremoto, as cadeias foram abertas e eles podiam ter se evadido, mas o carcereiro, vendo toda aquela cena, ele fez um apelo: Senhores, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Eu espero que nesta oportunidade, você que está me vendo e me assistindo, tome este mesmo passo, tome essa mesma decisão daquele carcereiro. Já que você está reunido com sua casa, com sua família em sua casa, faça isso. Largue a idolatria, largue a bruxaria, largue o espírito de superstição que você está preso. Vem para Jesus, larga o vício das drogas, da cocaína, da maconha, do êxtase. Larga o pecado da promiscuidade, da prostituição, do adultério. Larga o pecado de tantas coisas que realmente são abomináveis aos olhos de Deus. Arrependei-vos cada um dos vossos pecados e crede no Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar nesse instante. Pai, te agradecemos por esta oportunidade, quando nós tivemos a reflexão do motivo pelo qual estamos convivendo hoje com essa pandemia, que não é outra coisa, não há outra explicação senão por causa da nossa desobediência, porque não estamos valorizando, não temos dado a menor importância à tua palavra, por isso que confessamos e nos arrependemos dos nossos pecados. Abençoe cada pessoa, cada amigo que está nos assistindo, cada pessoa que ouviu atenciosamente essa palavra. Que haja contrição, que haja arrependimento e aqueles que estão conosco possam abrir os seus corações para aceitar o Senhor Jesus. E eu quero agora te fazer um apelo para que o Senhor abra o coração daquelas pessoas que vão aceitar Jesus e constituí-lo como seu único e todo suficiente Salvador. Amém. Eu quero encerrar fazendo um apelo. Aonde você está, abra o seu coração, põe a sua mão sobre o seu peito e diga: Jesus,
Eu te confesso, eu reconheço que Jesus é o meu único e todo suficiente Salvador. Tem misericórdia de mim, dos pecados que eu tenho praticado, do que eu tenho cometido, muitas vezes que têm sido abomináveis aos teus olhos. Pecado de rebeldia, pecado de desobediência, pecado dos vícios, da idolatria, de tantas coisas que realmente eu reconheço como eu estou errado, como eu estou realmente distante do Senhor. Mas eu te peço agora, ó Jesus, recebe a minha vida. Eu te constituo como meu único e todo suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, pois eu te oro com meu coração contrito e quebrantado. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém.